Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass do Ensino Médio em Foco. Muito chique esse nome, né? Eu amei também. O tema de hoje é a história vista de baixo, possibilidades didáticas. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e terei o prazer de conduzir essa conversa. Esta é uma das 11 masterclasses, aulas diferenciadas, ministradas por um especialista para você, professor, para você que está no dia a dia da sala de aula. Então, é realmente uma classe ministrada pelos nossos mestres aqui. E a Editora do Brasil preparou para você para discutir pontos relevantes de cada disciplina do ensino médio, com dicas e práticas para a sala de aula. E eu quero também te convidar para conhecer a coleção Interação. Para isso, acesse o site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, que você tem acesso completo para dar uma olhada, entender um pouco mais, compreender o que é a coleção Interação e ver como as nossas masterclasses aqui vão te ajudar muito no seu dia a dia, na sua prática como professor. E afinal, para começar esse papo, o que significa esse olhar de baixo? O que é essa história vista de baixo? O que isso significa? Isso significa enxergar o passado não só pelos grandes eventos, pelos grandes líderes históricos, mas também pelas vivências, mas também pelas coisas do dia a dia, sabe? Aquelas pessoas que quase nunca aparecem nos livros, as mulheres, os negros, indígenas, as minorias que são pouco citadas. E para nos ajudar a responder essas perguntas, nós convidamos aqui pessoas de alto garbo e elegância, nossos mestres aqui presentes. Tenho comigo o Júlio Paixão, que é mestre e doutor em História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz Fiocruz, professor de ensino básico e da especialização em ensino de História do Colégio Pedro II. Também temos aqui a presença da Roberta Martinelli e Barbosa, que é doutora e mestra em História, licenciada também pela disciplina e professora da rede pública, e temos como convidada também a professora Maria Helena Silva Soares, que é doutora, mestra, bacharel e licenciada em filosofia e é uma das coordenadoras da coleção Interação Filosofia, que está dentro da área de ciências humanas e sociais juntamente com história, né? E vai contar um pouco mais sobre essa interdisciplinariedade aqui dessas obras. Então, vamos lá. Tudo bem contigo, Júlio? Tá pronto para esse papo? Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Helena, Roberta. Estamos aí para conversar sobre esse tema aí, que é um tema muito importante aí para a história e para as ciências humanas de forma geral, né? Perfeito, perfeito. Sabe que na minha formação em história, quando a gente teve esse olhar, foi uma coisa assim incrível perceber que essa história era uma possibilidade. Vai ser muito bacana trocar essa ideia aqui hoje. E temos também a Roberta Martinelli Barbosa. Tudo bem contigo, Roberta? Pronta para o papo? Boa noite, tudo bem? Pronta para o papo. Show de bola. E compõe na mesa a Maria Helena Silva Soares. Maria Helena, tudo certinho? Tá pronta para essa conversa com os historiadores aqui e sobre essa interdisciplinaridade? Tudo certo, vamos lá, boa noite. Show de bola. E para você que está acompanhando a gente aqui hoje, quero te lembrar o seguinte: isto aqui, este momento, essa ocasião
é uma masterclass. Logo, é uma formação. Então, nós emitiremos certificado. Sim, você que se inscreveu para essa masterclass através do formulário já está inscrito, tá tudo certinho. O certificado vai ser enviado para o e-mail cadastrado. Perdeu esse? Fique atento, tá? Lá no perfil da Editora do Brasil você vai encontrar o link e as inscrições de todas as próximas masterclasses para não ficar sem o seu certificado. Afinal, você esteve aqui, aprendeu, compreendeu, teve essa formação, esse momento nosso, certificado você merece. E a gente que é professor gosta muito do certificado, né? Porque mostra um pouco do nosso desenvolvimento, né? Como a gente está crescendo, como a gente está indo atrás das coisas. Então, é muito legal. Para começar esse papo, já falei um pouquinho aqui antes, eu tenho formação em História e em Filosofia. A minha primeira formação foi em História. E sempre que a gente se relaciona com a história, é aquela coisa, né? Grandes homens, grandes pessoas, maiores que a vida, né? E vão e fazem. Muitas vezes é contado assim. Ou até quando a gente fala sobre batalhas, sobre guerras, sobre conquistas de países, a gente costuma pensar os países como se fosse uma coisa homogênea, né? Não tem soldado, não tem pessoas. É a Alemanha, né? A Inglaterra, a França, né? Ou o Reino Unido fez isso. Então, foi muito uma novidade para mim quando nós tivemos nas aulas uma discussão pensando sobre a história vista de baixo, pensando sobre uma história que aquela massa com o nome de um país, na verdade, são indivíduos, né? São pessoas muitas vezes anônimas, muitas vezes esquecidas, e isso foi algo muito legal. Então, a minha pergunta é que eu dei aqui um olhar, né, falando como foi a minha experiência como formação de professor, quando eu fui formado como professor. Para vocês, como é a visão? Por que que é importante, tanto em sala de aula, quanto no contexto escolar, quanto lembrar os professores da importância de ter esse olhar para com a história? E aí eu vou pedir para você, Roberta, me ajudar a entender um pouquinho sobre isso nesse momento, por favor. Vamos lá. Interessante, Marcos, você começar justamente com essa sua experiência, né? Contando essa questão da gente se referir, né, a acontecimentos e falar de uma forma generalizada, né? A Uhum. Inglaterra fez isso. Então, eu acho que, assim, ao meu ver, a grande contribuição da história social, né, inscrita nessa abordagem teórica da história vista de baixo, que está presente nas obras de Edward Thompson ou Natalie Davis, está justamente em chamar a atenção, né, para essa história que enfoca as experiências de homens e mulheres comuns, né? E nesse sentido, a Inglaterra é um espaço, né, que é povoado por uma série de sujeitos, né, que têm diversas experiências. Então, esses homens e mulheres comuns, operários, camponeses, mulheres, em outros espaços, indígenas, africanos, afrodescendentes, né? Que por muito tempo foram negligenciados, né, por uma historiografia Uhum. clássica interessada nesses grandes acontecimentos e grandes personagens. Então, essa perspectiva, né, da história social, nesse termo, história vista de baixo, ela volta o seu olhar para essas experiências, né, dessas pessoas comuns que compunham as chamadas classes subalternas, e os reconhecem como sujeitos históricos, né? E ao reconhecê-los como sujeitos históricos, também tem interesse em compreender os seus costumes, valores, modos de vida, a forma como eles vão lutar no cotidiano, né, por seus valores, por suas crenças, por suas concepções de mundo. Então, essa perspectiva não vê as ações desses indivíduos ou grupos sociais na clivagem da desordem, né? Da ausência de intenções. É como Perfeito. se esses sujeitos ou grupos sociais não soubessem né, o que estavam fazendo, como se fosse uma turba, uma multidão que agiam de forma desordenada. Não. Essa vertente, ela procura compreender essas outras lógicas não hegemônicas, né, que estavam na base das suas lutas cotidianas. Esses sujeitos diversos, né, se apropriavam de códigos, símbolos, de momentos rituais, de festividades, de espaços,
na defesa dos seus interesses. Perfeito, perfeito. Acho que deu uma cortadinha, uma rápida picotada, mas deu pra gente entender a sua colocação e essa fala e como a importância de você olhar para as pessoas que realmente fizeram a história no sentido de estarem vivenciando, de estarem realizando, né, de no dia a dia estar desenvolvendo, vivendo suas vidas e compondo muito desse dia a dia. Acho que isso é muito legal e não é incomum a gente ver professores e até pessoas no geral, né, que se perde um pouco, né, nessa grandeza de quem já escreveu. Quem está escrevendo hoje é muito fácil a gente não olhar, né? Eu queria aprofundar um pouco essa pergunta e eu vou puxar o Júlio para me ajudar a entender um pouco mais. É, Júlio, me ajuda a entender de que forma que aplicar esse olhar de uma história vista de baixo, aplicar esse olhar para com as pessoas que foram apagadas por motivos diversos, ou que é como se não tivesse ali, ou que a história teria se feito sozinha, sem esses indivíduos, é, como que desenvolver esse olhar, ensinar com esse olhar, ou pelo menos ter esse olhar em mente enquanto você está ensinando, como que isso ajuda para uma compreensão mais ampla, uma compreensão mais crítica, mais participativa desse passado? A gente tem, ao longo da história, né, vários momentos em que a gente entende, se a gente for pensar numa história tradicional, numa história que é feita por homens, numa história que é feita pelo Estado e numa história que tem como fundamental a presença masculina, né? E isso é um construto da própria história ao longo dos tempos, mas que, pelo menos desde a década de 60, 70, no campo da história, aí com Thompson na Inglaterra, com Michel Perrault na França, com Nathan Zemon Davis, isso começa a ser quebrado. E quando a gente olha para o passado, isso modifica um pouco a forma como a gente olha para esse próprio passado. Se a gente usar um exemplo muito clássico aqui, que é o exemplo da história antes da escrita, durante muito tempo se acreditou que os homens eram aqueles que iam para a caça, eram aqueles que criaram a sociedade, o Estado, e as mulheres eram aquelas que ficavam em casa e cuidavam da casa, cuidavam das coisas internas. Isso aparece, por exemplo, no Interação História, é, ressignificando essas coisas através de estudos mais atuais de genética, em que hoje a gente tem comprovação de que aquelas pessoas que foram encontradas em situação de caça nem sempre eram do sexo masculino, eram também do sexo feminino. Então, uma modificação metodológica na história faz com que a gente volte a olhar para a história de uma forma diferente e a gente possa se perguntar, né? Será que só os homens iam para a caça? E aí a gente começa a pesquisar isso. Os historiadores, arqueólogos, biólogos, geneticistas começam a pesquisar isso e chegam à conclusão que não. E aí trazer isso para o livro didático nos ajuda a perceber como a história muda também através dessa metodologia. Outra coisa que também é muito clássica nos livros mais tradicionais de história é a ideia do pão e circo, né? De que as pessoas iam para o Coliseu e aí ficavam lá assistindo e eles só queriam comer e assistir o circo, e aí não se preocupavam com nada, com a política. Mas estudos hoje em história antiga, baseados na história vista de baixo, têm demonstrado que essas pessoas iam lá, cantavam hinos contra o imperador, faziam seus protestos no Coliseu. Então, trazer essas questões que já estão na historiografia hoje em dia, pelo menos desde a década de 70, nos ajudam a repensar essa história, essas imagens que nós temos do passado e que se reproduzem também no presente. E a gente pode repensar, por exemplo, essa ideia, né? Que é uma ideia muito presente, inclusive quando às vezes se fala sobre futebol, né? Você está ligando para futebol e não está prestando atenção em outras coisas. E aí se lembra do pão e circo, se faz essa ponte entre o passado e o presente. E aí trazer essas questões
traz um pouco essa crítica do passado, mas também uma crítica do presente, para nos ajudar a pensar, né, nessa qual a posição do homem e da mulher na sociedade, qual a posição da diversão na sociedade. A gente consegue se divertir e, ao mesmo tempo, criticar a sociedade, compreender a sociedade de forma mais complexa. Tem várias questões aí que podem ser colocadas a partir disso, né, e que estão em atividades do Interação História. Perfeito, perfeito. Acho que aqui também fica evidenciado a importância de você ter esse material didático que é teu parceiro que seja atualizado, né? Bem feito, bem construído, bem pensado mesmo. Porque não é incomum ainda ver esse olhar sobre a história que está cunhado em materiais que já estão defasados metodologicamente, como você bem colocou, em materiais que não estão com a colocação ali muito correta, são muito antigos, ou mesmo com o que o professor aprendeu. Né? Às vezes o professor aprendeu, tem essa impressão de que sair da universidade, né, tá direcionado, já tô pronto. E na verdade não, a gente tem muita coisa ainda para aprender. A universidade é onde nivela o que nós precisamos para ser professor, né? Então acho que é muito legal e muito bom quando você traz essas colocações de que a gente está falando sobre metodologias novas, sobre novos olhares para com a história, né? Novos desenvolvimentos. Me lembrou também aqui uma rápida anedota, que foi o caso sobre a visão sobre povos nórdicos, que a gente chama de viking muitas vezes, né? Que tinha muito essa coisa de que não é o homem que é para a batalha, até que alguém cruzou estudos forenses junto com um cemitério e percebeu que não, né? Metade dos guerreiros que estavam lá enterrados eram mulheres, então ia todo mundo para a batalha. Então é uma colocação bastante interessante. E que também não quer dizer que seja todo o povo, né? É aquela galera, aquele grupo. Então são olhares mais cuidadosos e que é muito bacana porque ele cria essa história que ela é bem colorida, ela é palpável, né? Ela possui pessoas com quem a gente consegue se conectar. Eu acho que isso é muito legal. Eu queria aproveitar também aqui, nós temos a presença da Maria Helena aqui, e puxar uma questão envolvendo essas pessoas que a gente acaba vendo muitas vezes apagadas na história, né? Muitas vezes esses grupos que foram apagados, mulheres, indígenas, negros, que estavam marginalizados de alguma forma, crianças também, né? Diversos operários em determinados momentos e por aí vai. E, Maria Helena, minha pergunta para você, envolvendo essas pessoas, é que de certa forma, são minorias representativas, né? São minorias étnicas, mas são um grande número de pessoas muitas vezes, né? E quando a gente pensa nas aulas de filosofia, como que nós podemos utilizar, né, os conhecimentos filosóficos, as aulas de filosofia, para desenvolver um olhar que contemple esses sujeitos excluídos, que também lembre de ver eles como pessoas, né, ver como agentes históricos, ver como indivíduos reais e não como aquela massa que a Roberta conversou com a gente um pouco antes agora, não né, esse grupo anônimo, né, esse grupo homogêneo, né? Como que a filosofia pode me ajudar a desenvolver esse olhar para esses sujeitos que foram excluídos? Bom, Marcos, obrigada. Eu acho que vai muito na direção já do que Júlio e Roberta comentaram, né? Muito bem, explicitaram muito bem nas suas respostas, que a filosofia, ela, enfim, somos operários do conceito, né? Ela vai estar muito preocupada com o desenvolvimento histórico dos conceitos e durante muito tempo ela foi marcada como sendo a disciplina ou um tipo de pensamento com uma origem muito específica, né? Muito marcada por uma visão bem ocidentalizada da sua história, né? Uma visão até única da filosofia, digamos assim. E eu acho que uma preocupação nossa que conversa muito, né, com a obra de história, e aqui a gente encontra bastante, né, a questão da interdisciplinaridade, é de como a filosofia ela se diz de muitas maneiras, né? E isso vai aparecer já no nosso primeiro capítulo, na nossa primeira unidade, de como a filosofia, o próprio dizer o que é a filosofia é já situá-la em algum lugar, né? Então, como é importante apontar esse lugar, essa localização, né? Fazer esse movimento de situar de onde se parte quando se fala de alguma filosofia. Então, a gente tem essa preocupação, que é uma preocupação também que vem de sala de aula, né? Para a gente não simplesmente repetir a história dos grandes nomes
e nomes bastante específicos da história da filosofia e como que marcar como se somente essas vozes pudessem falar em nome da filosofia. Então, é muito importante esse movimento, né, de trazer a filosofia, de mostrar a filosofia de uma forma ampliada, diversa, a partir de outras vozes que durante muito tempo foram, enfim, abafadas, para dizer o mínimo, e mesmo excluídas, né, da história da filosofia, e figuras próximas a nós, né, mesmo figuras próximas a nós. Quando a gente traz a filósofa Lélia Gonzalez, né, a gente está falando de uma filósofa, enfim, de uma pensadora que viveu na década de 80, muito próxima, né? E você ter apenas muito recentemente, né, a sua obra sendo revisitada, sendo acolhida, pelo menos na filosofia, além de outras, é claro, né? Então isso faz com que a gente entenda a força desse pensamento a partir de baixo, e o que é o a partir de baixo, né? E para marcar isso na nossa obra, a gente quis né, criar um efeito visual. A gente quis marcar esse pensamento a partir de baixo com um efeito, enfim, que já denotasse logo no início da obra, né, as primeiras 2 páginas da parte textual da obra, conta com um mapa mundi em que a gente situa pensadores, pensadoras, filósofos, filósofas do mundo inteiro, marcando a sua geolocalização, né? E a gente faz esse mapa, eu até queria compartilhar, né, com Por vocês favor, fica à vontade. a imagem. Pronto, a gente faz esse mapa em 2 páginas, né? Até para dar um destaque, né, para esses filósofos e filósofas, e de forma que muitos vão dizer invertida, né? E é claro, e sim, e tem uma importância, né? Esse mapa ele está colocado dessa forma, ter essa inversão, né? No mapa tradicional, como a gente está acostumado a ler, mas é claro, vem de uma inspiração, né? De um artista uruguaio já bastante conhecido, né? O Joaquim Torres Garcia, né, da obra América Invertida, de 43. Então, a gente pega essa inspiração e traz para cá, né, situando aqui filósofos e filósofas, indicando, inclusive, onde eles vão aparecer em determinado capítulo, né, na obra, mas muito por conta dessa nossa preocupação, né, de mostrar aí que a filosofia também, né, ela precisa, para mostrar a sua força, para mostrar a sua diversidade, né, ela precisa, então, reconhecer as diferentes vozes que há muito tempo, não é de agora, não é de Lélia, né, há muito tempo, situam, originam e fazem isso que a gente nomeia por filosofia. Então, é bastante importante. Perfeito, perfeito. Isso me levanta assim algumas questões que no contexto do Brasil eu acho que é muito importante, né? Na hora que Maria Helena cita Lélia, por exemplo, ela tem ainda o entroncamento de características ali que muitas vezes foram marginalizadas e se deixar ainda é. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo em sala de aula, que é o fato de ser mulher, ser negra, vindo de uma classe que não é uma classe social abastada, né? Uma trabalhadora, entre outras questões. Então você tem esse cruzamento mesmo. É muito interessante quando a gente consegue dar espaço, porque não é incomum que ao olhar uma pessoa como Lélia, você vê grande parte das pessoas que nós conhecemos. Nós vemos ali um retrato de boa parte do Brasil, por exemplo, né? Boa parte das nossas salas de aula, boa parte das nossas escolas, tá ali. Então, quando a gente pensa que na historiografia tradicional mulheres, negros, indígenas, trabalhadores, eles aparecem apenas como esse pano de fundo nas aulas, ela é uma questão. E é aqui que eu quero aproveitar novamente a presença dos mestres que estão aqui conosco, para a gente tentar entender um pouquinho. Então, eu vou pedir, inclusive, dicas nesse momento, e Roberta, peço aqui a licença para começar por você nesse sentido. Como que o professor, na realidade da sala de aula, como que ele pode. Posicionar essas pessoas, acho que essa seria a palavra.
como protagonista, ou redescobrir essas pessoas enquanto protagonistas da história quando a gente pensa sala de aula. Eu falo isso porque é muito fácil pensar, sei lá, Alexandre o Grande, né, fez tantas coisas, né? Mas quem construiu a Tebas, né, das Sete Portas? Quem construiu acaba ficando um pouco oculto. E eu acredito que muitas vezes o que o professor tem dificuldade é justamente como que eu posso fazer. Como que eu posso observar essas pessoas, representar essas pessoas, posicionar elas? E aqui vou abrir depois para todo mundo que está aqui com a gente hoje, né, o Júlia, a Maria Helena, para me ajudar a entender um pouco disso. Que dicas que pode ser dada, Roberta, para a gente colocar as pessoas na história de uma maneira, né, a valorizar essas pessoas? Ótima pergunta, né? Um desafio também. É, acho que um caminho nesse sentido, né, é, é apresentar um tema, destacando uma situação na qual seja possível os alunos perceberem os conflitos envolvendo diferentes sujeitos históricos, né? Porque, e aí, a perspectiva da história vista de baixo nos ajuda muito, né? Porque essa perspectiva nos faz possibilitar que o estudante exerça a descentração, né? Se descentrar e se colocar no olhar do outro, né? Dos diferentes sujeitos históricos. Então, no caso da história, a estratégia didática de você trabalhar a observação e análise de diferentes fontes históricas é muito interessante para cumprir esse objetivo, né? Então, uma estratégia em sala de aula de uma interpretação coletiva de documentos, sobretudo de imagens, ajuda muito. Por exemplo, se a gente for pensar na chegada dos portugueses no território que vai ser denominado de Brasil, né? E aí a gente, sei lá, analisar a obra A Primeira Missa do Brasil, de Victor Meirelles, chamando atenção para os alunos, né, sobre como o autor construiu uma interpretação determinada sobre esse acontecimento, em que momento ele fez a obra, né, como a colonização aparece representada como algo harmonioso, sem conflitos, os indígenas como inocentes, né? E depois contrastar, né, com essa representação, trazer trechos documentais com registros das resistências indígenas na época. Isso é uma estratégia para a gente trazer a voz desses indígenas, né, naquele contexto histórico, mostrando assim, olha, não foi harmonioso, né? Essa imagem é uma imagem construída. E mesmo trazendo voz de indígenas importantes na atualidade, né? Então, Ailton Krenak, como ele conta essa história, né? Como esse pensador, importante pensador na atualidade, conta sobre essa história. Então, essa é uma estratégia para, em sala de aula, mostrar essas múltiplas perspectivas da história e fazer com que os estudantes observem isso, né? Outro caminho também é optar em construir uma aula tendo como eixo as trajetórias desses sujeitos que foram invisibilizados, né? E, a partir dessas trajetórias, fazer as conexões com um contexto histórico mais amplo no qual eles Uhum. estão inseridos. Então, por exemplo, a partir da história da Rainha Nzinga, que está lá no nosso livro, né? É possível abordar o contexto da colonização portuguesa no continente africano. Então, é inverter, né? Em vez de partir de uma abordagem da colonização político-administrativa, do ponto de vista dos portugueses, você inverte e, a partir da trajetória, né, dessa rainha importante, né, no contexto ali da presença portuguesa no Reino Unidongo, na África, mostrar como ela foi importante na luta desses povos contra o avanço, né, da colonização na região. Então, são estratégias que nos ajudam
a colocar em evidência, né, essas ações desses outros sujeitos. Perfeito, perfeito. E novamente, né, um bom material didático para te acompanhar vai te facilitar muito a conseguir desenvolver bem essa questão. Até pelo olhar, já está ali presente essa possibilidade desse olhar, e por essas referências também serem presentes, né? Tá apresentando uma forma de olhar, um documento, né? A gente não pode esquecer que o material didático também tem ali diversos documentos dentro dele que apoiam essa realização. Muito bacana. Eu queria ouvir você também, Júlio. Que dica que você tem pra gente? Para como eu posso compreender, como eu posso posicionar essas pessoas como participantes, protagonistas, muitas vezes, da história dentro da sala de aula. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no livro, que eu vou Ah, por favor. colocar aqui, e que vai também nos ajudar a entender um pouco esse processo de escrita, né? Por exemplo, aqui, que daqui a pouco vai aparecer aí um capítulo que é sobre cultura moderna, né? Em que a gente trabalha arte, religião, conhecimentos. Tá aqui. E aí, por exemplo, aqui a gente já começa falando de um assunto muito atual, né? A pandemia da Covid-19, a construção de medicamentos e a presença feminina e negra nessa produção de pesquisa científica. Por exemplo, aqui trazendo um tema que está relacionado à história das mulheres, que está relacionada à ideia das mulheres enquanto também cientistas, pesquisadoras, e também num assunto muito atual, que é a questão das mulheres na ciência. Perfeito. E aí, a partir dessa discussão, a gente se pergunta aí sobre a importância do trabalho desempenhado por cientistas na sociedade, sobre a presença feminina aqui, e aí a gente se pergunta, por exemplo, como a Michelle Perrot fez lá em 1973, as mulheres têm história, né? Quando a gente olha para a história, as mulheres aparecem? E essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. E aí, na sequência do livro, quando a gente vai tratar desses conhecimentos do passado, a gente, por exemplo, traz aqui conhecimentos dos povos africanos e pensa, por exemplo, no fato de que só foi possível a mineração no Brasil através de uma técnica que era uma técnica africana. Os africanos que foram trazidos para cá, eles vêm não com a cabeça vazia para trabalhar como escravizados, mas eles vêm com conhecimentos aproveitados pelos portugueses colonizadores, e aqueles que tinham conhecimentos acabavam se tornando mais caros dentro do mercado escravocrata do que os outros. É, e aí, quando a gente pensa no conhecimento dos povos originários, né? Pensando hoje a questão dos conhecimentos indígenas, a importância desses conhecimentos, ou quando a gente olha para um quipu aí, que é um instrumento de matemática dos povos incas, povos originários aí da região da Cordilheira dos Andes, que tinham a sua matemática e construíam a sua matemática através de nós. E aí, a partir disso, a gente pode se perguntar sobre a história dos objetos, a história das pessoas que construíram esses objetos, e como é que isso ajuda a gente a entender que os indígenas eles não tinham somente a oralidade, que é outra coisa que também é muito comum, né, aparecer no senso comum e nas narrativas mais tradicionais, de que os indígenas eles só se comunicavam oralmente, não tinham conhecimentos, e os conhecimentos chegaram aqui com os europeus. E aí, desconstruir essa ideia é olhar, por exemplo, para um quipu como uma fonte histórica, né? Uma fonte histórica de que esses indígenas tinham matemática, construíam conhecimentos. A partir disso, eles tinham uma visão, uma cosmovisão da sociedade que é totalmente diferente da ideia europeia, né?
E aí trazer essas questões também podem nos ajudar aí a fazer a interdisciplinaridade com a biologia, com a matemática, e aí com a ideia do conhecimento, com a filosofia natural daquele momento da história, da humanidade, que para esse momento você tem ali a Europa se comunicando com várias partes do mundo e utilizando conhecimentos de várias partes do mundo, muitas vezes sem falar desses conhecimentos. E aí cria uma coisa que a gente chama de ciência, né? A criação desse conceito, ciência, é também uma forma de obscurecer os conhecimentos de várias partes do mundo. E aí trazer de volta esses conhecimentos dos povos africanos, dos povos indígenas, dos povos asiáticos, nos ajuda a pensar numa história mais complexa, né? Uma história que, vista de baixo, vista pelo olhar dos indígenas, vista pelo olhar dos negros, vista pelo olhar dos asiáticos, pode nos trazer outros elementos para pensar a própria história, né? Para pensar a nossa própria realidade. Perfeito, perfeito. E até porque, como brasileiros, né, que nós somos, toda essa tradição também nos compõe, né, de muitas formas, né? Toda essa galera, todos esses povos que muitas vezes estão sendo ocultados por uma história tradicional, também nos compõem, né? Então não deixa de ser um respeito por essa ancestralidade, por toda a história que também passa por nós, às vezes a gente não sabe. Isso é mais um ponto que eu acho muito legal. Muito bom, Júlio. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu queria puxar também a Maria Helena. Maria Helena, a partir do ponto de vista da filosofia, né, e com essa conversa interdisciplinar com a questão da história, como que a gente pode posicionar, né, essas pessoas, esses nossos protagonistas, muitas vezes anônimos, às vezes nem tanto, né, às vezes não é tão anônimo assim não, às vezes tem nome, tem produção, mas parece que teve uma escolha ali que não deu pra gente ver tão bem, não foi tão veiculado por algum motivo, mas que está ali e que a gente pode trazer para a sala de aula. Então, para o professor, que dica que você dá, que olhar você pode oferecer para a gente? Obrigado, Marcos. Os colegas já trouxeram excelentes dicas, anotei todas. É muito bom que, como é uma obra, né, de coleção, a gente consegue perceber já como vai trabalhar em conjunto com os colegas das disciplinas de história, Verdade. geografia. E eu já estou aqui sonhando com esses trabalhos, né, com os colegas lá na escola. Enfim, a conversa vai ser boa e vai continuar. Mas eu acho que na filosofia o que a gente procurou até desenvolver, né, na obra foi também mostrar esse ponto, né, de como esses saberes, né, que inclusive um deles, né, é considerado aí, chamado geralmente, né, ciência, tem uma história, tem um lugar e não é o único, né? Então, por exemplo, a ciência política, né, a ciência, os estudos que falam sobre a ética, não dá também para a gente partir somente de um determinado povo, de uma determinada cultura. Então, a gente tem no nosso livro, por exemplo, uma preocupação muito grande em apresentar, que todo livro de filosofia tem, né? Uma apresentação na questão de ética e política, de diferentes teorias, mas não apenas teorias consideradas e já notadamente, né, discutidas pelo mundo ocidental. Então, a gente vai resgatar éticas do cuidado, do bem viver, éticas ligadas aí a uma política, inclusive, mais voltada para a comunidade, né? A experiência de comunidade, a questão das organizações quilombolas, né? Antes de discutir, inclusive, a perspectiva, né, da formação dos estados. Porque, bem, se a gente for pensar em questões de linha do tempo, como a filosofia sempre foi posta, né, para a gente, ensinada na maioria das vezes, de um modo bastante tradicional, essas perspectivas elas também deveriam ser contadas, né, e nesse espaço-tempo, né, na sua, aí então, inclusive, antecedência a essas outras organizações, a esses outros modos de viver. Né? Então, a filosofia, nesse sentido, aí acho que é uma dica importante que o livro traz, que a gente, né, fez questão de apontar em diferentes áreas,
né? É mostrar como esses saberes, essas práticas, elas estavam lá, né? Elas não eram apenas algo, como você colocou muito bem no início, vazio, né? Enfim, uma tábula rasa, como, né, como dizem, a ser composta, nada disso, né? Basta a gente ter esse trabalho, esse mesmo cuidado de ir atrás das fontes, que talvez não sejam as mesmas, isso sim, né? Então você vai ter um trabalho aí de pesquisa muito interessante até para reconhecer essa riqueza, né? Essa riqueza de saberes e práticas que a gente, de fato, apesar de estar mais próximo, né, por compormos aí esse mundo descentrado, com a orbitar, né, essa descentralização do mundo, a gente, durante muito tempo, como que optou, né, na academia, mas também nos livros didáticos, por não assumir esse trabalho, porque é um trabalho, né? É um trabalho de trazer, né? De se voltar para sujeitos, pensamentos, conceitos, práticas, culturas, às vezes inteiras, que não receberam a devida atenção, o devido cuidado disso que a gente está chamando de ciência. Perfeito, perfeito. E eu acho que é bem importante essa sua fala, porque ela pontua uma outra coisa, né? São às vezes culturas inteiras que foram excluídas de muitas formas, realmente, e não é uma cultura do outro lado do planeta Terra, uma outra coisa que a gente nunca teve contato, não. São culturas vizinhas, são culturas daqui, né? São culturas que nomeiam muitas vezes a cidade onde a gente mora, são culturas que nomeiam, né, da onde origina pratos de alimentação que a gente tem, práticas que nós temos. Então, acho que é nesse ponto que a gente fala muito sobre esse apagamento, muitas vezes, né? E isso é muito, muito legal a gente conseguir puxar, resgatar esses pontos. Eu quero puxar mais uma questão e eu vou direcioná-la para o Júlio, novamente. Júlio, que é quando a gente vai falar sobre essas diversas pessoas, né, que ficaram meio que ocultas, né, as mulheres, os negros, os indígenas, os trabalhadores, tem um ponto que é muito difícil para a historiografia no geral, que é o ponto de que as documentações que você tem muitas vezes não são as documentações tidas como oficiais, né? Dos estados, muitas vezes, ou as narrativas históricas, né, as grandes narrativas históricas oficiais, não são essas fontes. São fontes que às vezes são chamadas de alternativas, ou são fontes cujos relatos são orais, são imagens, são músicas, que são fontes extremamente válidas se você tem uma metodologia para trabalho, mas são fontes que não são exatamente fáceis de trabalhar também. Você precisa de uma técnica, de um método para trabalhar com isso. Então a minha pergunta é, qual que é o papel dessas fontes quando a gente pensa numa perspectiva de ensinar, de dar uma aula, de passar para o meu estudante essas histórias que estão ocultas, que existiram, que criaram cultura, né, que construíram arte, que estavam ali, que produziram, que marcaram de diversas formas, mas que não está no livro oficial pago pelo rei, fulano de tal, para contar a história de tal lugar. Né? Então, como que a oralidade, a imagem, a música, os objetos do cotidiano, as brincadeiras, as práticas, como que esses pontos que não são diretamente identificados pelo estudante ou pelo professor como história em determinado momento, pode ser uma fonte, né? E como que ela ajuda, como que eu trabalho, como que ela ajuda a minha perspectiva de ensino? É, é interessante você trazer essa questão das fontes, porque ela foi uma das questões que, no início da História Vista de Baixo, mobilizou o Edward Thompson. Por quê? Porque ele começou a olhar para a literatura, olhar para a memória social como uma fonte para a história. E é, as tradições também do povo inglês como fontes importantes para pensar a história da Inglaterra. E é essa uma pedra de toque importante ali da história vista de baixo para modificar esse debate aí sobre quais são os sujeitos e os personagens da história. Outra fonte que é importante assim no campo da história vista de baixo, e não só nela, mas também se a gente olhar para uma abordagem italiana da microhistória, do Carlo Ginzburg, é a questão dos relatos que
são feitos por autoridades policiais, são feitas no judiciário, são que também foram pesquisadas pela Michelle Perrot na França. Por quê? Porque muitas vezes esses subalternos, essas pessoas que não estão nas elites, não estão no oficialato, não estão dentro do corpo do Estado, são atingidas pelo Estado através das forças policiais e da justiça. Muitas vezes sendo criminalizadas, muitas vezes indo para a prisão, sofrendo julgamentos. E aí, ao ler esses julgamentos, ao ler o relato dessas pessoas que foram excluídas da sociedade, a Michelle Perrot começou a ter fontes para falar sobre esses personagens, que foi também o que Carlo Ginzburg fez na Itália, né? Quando começou a utilizar esse tipo de fonte para ler a história daqueles que ele chamou na Itália de microhistória, né? Aquela microhistória, ela vai sendo construída, e se a gente pensar numa comparação com hoje, né, muitas vezes as pessoas que estão em bairros periféricos, que não estão sendo colocadas aí no centro do Estado, no centro das posições principais de poder, elas também muitas vezes estão sendo atingidas por políticas relacionadas à segurança, à questão policial, à questão da violência. E aí, olhando essa relação passado e presente que a gente tem tratado aqui, a gente pode também olhar para o passado e se perguntar, né? Como é que a gente vai achar essas pessoas? Muitas vezes, naqueles momentos em que elas estão sendo aí atacadas pelo Estado ou estão em conflito direto com o Estado. Isso acontece, por exemplo, quando a gente olha para os operários, né? O movimento operário ali que está surgindo com a Revolução Industrial, ele começa a produzir documentos em confronto com o Estado, e aí a gente começa a ler essas vozes, né? E aí a gente consegue, através de relatos, através de cartas dos trabalhadores, através de imagens desses momentos históricos, desenhos, por exemplo, de relatórios sobre crianças trabalhando em minas, e aí a gente consegue acessar a esses personagens que não estão na história oficial do Estado, mas que sempre estiveram ali, né? Perfeito, perfeito. Maria Helena, eu queria perguntar para você uma questão envolvendo também. Tem algum olhar específico da filosofia quando ela trabalha com esse tipo de relato? Tem alguma dica para trabalhar com esses relatos que venha da filosofia? Sim, esses relatos, enfim, essas fontes, né, elas são extremamente importantes para a gente recompor aquele mapa, né, que eu falei do início e situar outras vozes, como, por exemplo, de mulheres, né, e quando a gente faz essa tentativa do resgate de mulheres na história da filosofia, é muito comum que a gente precise recorrer às cartas, né, a cartografia, enfim, as cartas e a epistolografia, no caso, e aos diários, mas também a alguns ensaios, algumas peças de teatro que foram escritas, aí, enfim, panfletos, manifestos, muitas formas que as mulheres, elas, enfim, buscavam para fazer com que, né, seu pensamento e suas vozes pudessem ser amplificadas, né, pudesse alcançar e participar do debate público, que é isso, elas participavam do debate público. O problema é que a história que é contada sobre essa filosofia invisibilizou até mesmo essa participação, né? Então, mesmo as mulheres que tinham algum espaço na história da filosofia ocidental, moderna, por exemplo, né, europeia, como é o caso da Princesa Elizabeth da Boêmia, que tem uma troca importante de cartas com o filósofo Descartes, René Descartes, faz com que, inclusive, esse filósofo escreva uma obra,
né, a partir dessa troca epistolar. Então, é de extrema importância, né, para a história da filosofia esse diálogo. No entanto, por algum motivo, enfim, por motivos diversos, essas cartas, a parte da Elizabeth, era até bem pouco tempo desconhecida, né, da filosofia, principalmente brasileira. Assim, a gente não tinha traduções, as obras que a gente tinha que traziam, né, as cartas do Descartes, que era a coleção Os Pensadores, não traziam as cartas de Elizabeth, né, traziam de outros filósofos que respondiam, trocavam carta com Descartes, mas a da Elizabeth não aparecia, enfim. Então é difícil recompor essa história, mas não é impossível, né? Os diários, enfim, toda uma escrita, inclusive ficcional, né, como é o caso da Christine de Pizan, né, que escreve, né, uma obra semelhante, com referência, né, a Cidade dos Homens, a Cidade de Deus, né, de Santo Agostinho. A Christine de Pizan, ela vai escrever a Cidade das Damas, que recentemente a gente também conseguiu uma nova tradução desse livro, e é uma obra, né, pretensamente ficcional. Hoje a gente trataria talvez, né, como quase uma ficção científica. Enfim, ela cria um universo de mulheres, enfim, um estado de mulheres e uma comunidade, talvez, né, que seja melhor dizer. E, bom, para pensar um espaço coletivo em que as questões que já naquela época, né, eram parte daquela sociedade, era parte de um dilema, né, de uma disputa, e, e ela usa dessa escrita ficcional, para trazer a sua filosofia, para desenvolver as suas ideias sobre questões de gênero, que, infelizmente, são atuais, são ainda presentes, de diferentes modos. E eu acho que a filosofia, ela carrega essa importância também, porque olhar para essas diferentes fontes faz com que a gente enriqueça esse desenvolvimento histórico dos conceitos. E um desses Perfeito. conceitos que a gente busca tratar no livro, lá no capítulo sobre gênero, é o próprio conceito de mulher. Como isso se modifica, não só em diferentes culturas, mas também ao longo do tempo, né? E como é difícil situar um ideal, de uma espécie de um ideal de mulher universal, enfim, impossível, né? Fazer isso sem, de fato, ter esse cuidado, né? Esse cuidado minucioso com as fontes e a situação que a gente está ali analisando. Então, é importantíssimo. Perfeito, perfeito. Muito bacana trazer essas questões, porque lembra também que dá para a gente utilizar diversos materiais para poder tirar essa historicidade, para tirar esse ponto de vista filosófico. E, professor, mesmo que você esteja pensando assim, nossa, mas como que eu vou fazer, como que eu vou lidar? Isso é outro ponto que a gente está marcando aqui que é muito bacana. Quando você tem um material didático que te ajuda, que é realmente teu parceiro, você tem essas orientações, inclusive, de como encarar, como trabalhar, como lidar com esses materiais diferentes, que muitas vezes você aprendeu na universidade, mas às vezes está um pouco distante da gente, porque a gente não fez uso, porque talvez não foi a área de estudo, né, que a gente seguiu e por aí vai. Então é também um resgate para nossa formação, um bom material para te acompanhar, né? Isso é um ponto que é muito bacana. Eu vou pedir um minutinho aqui para essa mesa, para os nossos mestres que estão aqui presentes, para poder me direcionar diretamente à nossa audiência aqui hoje. Então, rápido intervalo. Quero falar com você que está acompanhando a gente. Você, professor, professor, educador, estudante, sei que vem gente de todo lado do Brasil inteiro para conversar conosco aqui. Isso é muito bacana. Coloca aí nos comentários o que você está achando, como é que tá a conversa. Pode colocar que a gente está sempre acompanhando. E eu quero falar sobre uma novidade. E olha que novidade bacana. Esse ano, a Editora do Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial que funciona no seu WhatsApp. Não tem que entrar em site, não tem que baixar aplicativo novo. Às vezes a memória do celular ali já está no limite, né? Com as fotos, com as mensagens, com os GIFs, com os vídeos. Não precisa de nada novo, está no WhatsApp. E todo mundo tem o WhatsApp ali presente, né? A ferramenta se chama Pergunte ao Livro e é muito simples. Você manda uma mensagem para o número 11 942197835 e eu repito, 11 942197835 lá no WhatsApp. Manda um oi. Quando você mandar esse oi, você já vai ser orientado pela inteligência artificial que está por lá, tá? Você vai informar qual que é o livro que você quer saber um pouco mais
e a ferramenta vai te responder. É como se você conversasse diretamente com o material didático. Então você gostou aqui do livro de história, você gostou do material de filosofia que a gente está conversando, você pode perguntar mais. Dá para perguntar que atividade que está disponível, quais são as competências que são abordadas, se tem alguma atividade ou alguma forma de lidar com alguma coisa específica que você gostaria de trabalhar em sala de aula, um resumão da obra, enfim. Tudo que você perguntar, alguma resposta você vai ter, e normalmente são respostas muito boas, respostas que nos ajudam muito, que é o livro conversando conosco. Então, é uma forma de você também conhecer um pouco mais da ferramenta, conhecer um pouco mais sobre esse livro, sobre esse parceiro que vai estar junto com você, tá? São muitas, muitas opções de uso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito para fazer uma escolha mais consciente, para você escolher um material que vai realmente te apoiar, vai realmente trabalhar com você, que vai te servir de referência, que te ofereça as ferramentas para compreender todas as questões que você precisa para a sala de aula, para melhorar a sua aula e para te dar também um tempo para trabalho, né? Uma forma mais prazerosa de lidar com o dia a dia de sala de aula, que a gente sabe que é corrido, né? Todo mundo que está aqui presente é professor também. Então, é isso. Vai lá no Pergunte ao Livro no seu WhatsApp, adicione o número, que você vai ver que mágico que é poder conversar com o material. E agora, voltando ao nosso assunto aqui, eu tenho mais uma questão. Primeiro que eu tô amando esse papo, tá? Pra mim é muito bacana e eu tô aqui no entroncamento da filosofia com a história, então tô me sentindo muito em casa. É, e por estar gostando tanto desse papo, eu tenho uma outra pergunta que ela vai puxar novamente para a realidade da sala de aula, né? E essa eu vou direcionar para você, Roberta. Roberta, eu vou pedir para você me ajudar a entender algumas coisas, porque é um dilema que todo mundo que está aqui, professor, deve passar por isso em algum momento, ou já passou por isso em algum momento que muitos professores têm vontade de inovar na prática, têm vontade de melhorar as aulas, né? De fazer um planejamento mais direto, de conseguir dar aulas que sejam mais participativas, né? Hoje em dia no Brasil a gente tem uma restrição quanto ao uso do celular, então é uma distração a menos ali para discutir com a gente, né? Para disputar com a gente. Mas ainda existe diversas outras. E o professor quer fazer um bom trabalho, né? A gente está ali para isso. E quando a gente pensa nessa vontade que nós temos, tem limitação de tempo, às vezes está em duas, três escolas, né? Às vezes você tem jornada tripla, que é o trabalho de uma escola, o trabalho de outra escola, às vezes ainda estuda, tem que cuidar da casa também. Então a gente tem uma realidade de tempo e de recursos que é complicado e às vezes até o apoio institucional também não é uma coisa tão presente. Então a minha pergunta, Roberta, é que estratégias, que dicas acessíveis assim que você tem que você pode recomendar para a gente incorporar um olhar mais inclusivo e crítico no dia a dia da escola, para que eu possa lidar com essas aulas, com essa vontade que eu tenho de melhorar as aulas também. E se esse material que a gente está conversando aqui, o Interação História, que está inscrito na PNLD, né, do ensino médio, como que ele me ajuda a desenvolver essa questão? Porque um dos pontos que nós estamos sempre costurando aqui é que ter um material bom para te apoiar vai facilitar. Porque, de certa forma, uma parte do planejamento já está presente, uma parte do material visual já está presente. Pode ser que a sua escola tenha, né? O projetor, o data show, as imagens, o computador. Pode ser que a sua escola não tenha todos esses acessos. Então, o material didático ele supre, né? Muitas vezes algumas dificuldades que eu tenho. Então, a minha pergunta é como que o nosso material, a coleção Interação História, que está inscrita no PNLD, como que ela vai me ajudar a lidar com essa necessidade que eu tenho de inovar as aulas, de inovar a prática e essas dificuldades materiais que muitas vezes eu enfrento como professor. Me ajuda nisso, Roberta, por favor. Beleza. Então, eu acho que o nosso livro, né, o material, a interação, nos ajuda muito, né, porque ele foi pensado justamente para tentar trazer essa nova forma de abordagem dos conteúdos, né? Então, no meu entendimento, a inovação, né, nesse caso, justamente passa muito pela forma de abordagem, né? Então, tentando fugir cada vez mais de uma perspectiva eurocêntrica da história e procurando problematizar e desnaturalizar imagens e estereótipos. Então, o nosso livro, ele, desde as aberturas de unidades e no próprio texto básico, nas imagens, nas atividades,
trabalha nesse sentido, né, de trazer sempre essas múltiplas perspectivas, né, dos diferentes sujeitos, as diferentes abordagens. Então, e nesse particular, né, a abordagem da história vista de baixo ajuda muito, né, porque como enfoca as experiências das pessoas comuns, humaniza o estudo da história, né, pois traz a experiência histórica dos indivíduos, dos grupos sociais, em tempos e espaços específicos, né. Então, por exemplo, ao abordar a temática da escravidão no Brasil colonial ou no Brasil império, né, que o professor escolha trazer a experiência de vida de alguns desses indivíduos, né, que foram violentamente trazidos, né, pelo tráfico transatlântico de escravizados, e comentando sobre as suas regiões de origem no continente africano, sobre a diversidade linguística, cultural, religiosa, sobre as construções das novas identidades que vão ser forjadas no ambiente, enfim, na sociedade colonial ou imperial. Então, nosso livro tem passagens, né, que ajudam o professor a enfocar, a fazer esse enfoque, né? E trabalhar a diversidade étnico-cultural daqueles que vieram da África, de modo a desconstruir a classificação genérica de africanos, né? Ou os estereótipos de negros rebeldes ou submissos, né? E pôr em evidência essa pluralidade de histórias, né? E que os estudantes sejam capazes de perceber diferenças e semelhanças de Yorubás, Minas, Congos, né? De onde eles vieram, as tradições culturais que eles trazem para as Américas e ressignificam aqui, como que isso vai criando aqui um repertório, né, que esses indivíduos vão acionar nas suas lutas cotidianas e também perceber também, trazer uma complexidade de que esses grupos, né, enfim, na verdade, todos os grupos sociais, né, quando a gente está falando aqui mulheres, negros, indígenas, no seu interior também tinham disputas, né? Assim, eles Sim, também não são uma categoria, então também chamar a atenção para isso, eu acho que é muito perfeito. importante. E também a questão da agência, né? De ver esses indivíduos, essas mulheres, os indígenas, como agentes da sua história, né? Eu acho que o livro ele tem várias partes que possibilita o professor a trabalhar isso com fontes históricas, com trechos de documentos nessa sua pluralidade. Perfeito, perfeito, que bacana. Assim, se vocês não tiveram a chance de dar uma olhada nesse documento, né, nessa obra, no Interação História, aconselho a dar uma olhada carinhosa e atenta, que dá para entender um pouco mais sobre essas múltiplas possibilidades de trabalho, né, que a Roberta está falando tão bem aqui pra gente. E eu vou estender a pergunta também aos nossos outros componentes dessa mesa aqui. Júlio, me fala, por favor, quando eu olho para o Interação História, esse material que está inscrito no PNLD para o ensino médio, o que que ele tem que pode me ajudar a facilitar tanto ao meu trabalho como professor, né, ser uma ferramenta que me ajuda como ser professor, mas também a deixar minhas aulas mais dinâmicas, mais presentes, mais inovadoras muitas vezes, né? Como que ele me ajuda a enfrentar as múltiplas dificuldades que muitas vezes eu tenho na minha realidade como professor, tempo, recurso e por aí vai. Uhum. Eu vou destacar aqui uma seção que tem todas as unidades que a gente chama Escola e Movimento. Acho que a questão do movimento aqui é importante para a gente compreender o mundo atual e também a necessidade dos jovens na atualidade de não ficar sentados ali só em sala de aula, escutando o professor, né? Essa ideia hoje do movimento, do fazer alguma coisa a partir do conhecimento, é importante também para a gente ter essa modificação da história, do ensino de história e também da própria criança, do adolescente, do jovem ali
que está estudando, né? Aparece aí a imagem agora? Por exemplo, essa é um escolhe movimento em que, tratando ali de um folheto antinazista dos comunistas ali em 1937, se discute o que é um folheto e, a partir daí, a proposta é criar folhetos com ideias políticas que vão ser circuladas pela escola, né? A partir daí você pode refletir sobre o que é essa política, sobre como eles também podem ser sujeitos da história. Então, esses sujeitos, se a gente for pensar em sentido da escola, o Estado é ali a direção, o professor, mas como é que os estudantes também podem ser esses sujeitos vistos de baixo, né? E a partir disso a gente pode se perguntar também qual o papel do estudante ali na escola, né? Ou num outro aqui, o Escola em Movimento também, que está aí se falando sobre atos do Dia da Mulher na França, reforma da Previdência, uma questão atual, trazendo aí para a ação essa reivindicação por lutas, por no caso aqui a defesa da previdência para as mulheres na França, mas também quais são, e essa questão aqui também aparece numa outra live que a gente já fez aqui, é, um conteúdo atitudinal, um conteúdo procedimental de repensar o ensino de história e pensar o próprio estudante como aquele que está construindo a história cotidianamente. E aí, a dica aí para pensar essa história vista de baixo olhar para a escola em movimento e pensar no estudante em movimento, né? Pensar no estudante em Perfeito. movimento ajuda também o estudante a se interessar pelas aulas, se interessar pela essa relação passado e presente, que é a relação fundamental da história, né? A gente não estuda história para ficar sabendo o que aconteceu no passado. Os historiadores, desde o início do século XX, já têm uma noção clara de que você olha para o passado pensando no seu próprio presente. E são as suas preocupações do presente que te levam ao passado. Perfeito, perfeito. Muito bacana, muito bacana. Adorei, eu amei essa discussão da escola em movimento, inclusive, porque todo professor fala sobre a importância da gente trabalhar alguns projetos, mas às vezes a gente não tem prática, às vezes a gente tem receios, né? E o escola em movimento ele já traz pra gente coisas que a gente pode fazer, ideias que a gente pode ter, e eu acho que brilha muito, Júlio, na tua fala sobre trazer esse protagonismo para o estudante. Fica muito fácil de compreender um pouco mais sobre como é ser um agente histórico quando ele também está se movimentando, construindo coisas, participando da história. Achei muito legal, muito bacana. Posso Eu fazer um vou complemento aí? Por favor, Roberto, por favor. Então, esse ponto que o Júlio levantou, né, tem relação com essa questão da a ideia de agência, né, e como que é essa questão das ações cotidianas, que é muito enfocado, né, por essa perspectiva da história vista de baixo, como que essas ações cotidianas, elas ao longo prazo, né, ao longo do tempo, elas desencadeiam transformações. Então, Sim, acho que os estudantes, né, ao se perceberem enquanto sujeitos históricos, né, desse mundo e que possam intervir, ainda que de uma forma cotidiana, né, que parece assim, essa ação aqui tá no pequeno, no micro, mas a gente percebe que essas ações micros, né, nesse contexto, desencadeiam transformações ao longo do tempo. E aí eles podem pensar, né, nesse futuro que está em construção, ele não está dado, e aí a gente tem o nosso papel. perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Belo complemento. Obrigado. Eu vou puxar para Maria Helena também me ajudar a entender um pouquinho mais. Maria Helena, como que você observa que as nossas obras aqui
que estão inscritas no PNLD do ensino médio, como que elas vão auxiliar o professor a ser essa ferramenta que vai ajudar a trabalhar, que vai ajudar no dia a dia, que vai dar um frescor também na relação com o conteúdo, né? Porque muitas vezes a gente não tem o tempo que nós gostaríamos para estudar, para correr atrás de determinado conteúdo, e realmente é pela correria. Então é uma formação, um bom material didático, é uma formação também pro professor. Como que me ajuda a trabalhar, a ser um professor ali, a melhorar como professor, né? Como esse material ajuda nisso? Bom, Marcos, eu acho que na obra de filosofia, né, nesse auxílio, né, ao professor, principalmente na nossa formação da filosofia, que, enfim, nesses pontos, né, pensando aí numa história a partir de baixo, acaba que é ainda muito falha, a gente se preocupou bastante em trazer essas fontes para o livro, né? Então a gente vai ter sessões como a de perfil, e a escrita filosófica, em que a gente vai trazer ali informações sobre essas filósofas e filósofos esquecidos, né, pela historiografia, pela história da filosofia, e textos, muitas das vezes, excertos, traduções, né, que, enfim, há bem pouco tempo a gente não tinha tão fácil acesso, e já ali direcionado, né, dentro de um conteúdo, o que facilita, muitas das vezes, na hora da gente montar uma aula, já está ali disponível, né, esses textos que a gente precisa tanto. E muito na direção que eu gostei bastante, né, que os colegas trouxeram da sessão Escola em Movimento, a gente tem no livro de filosofia a pesquisa e ação e a filosofia na prática, que são duas sessões que vão apostar nesse protagonismo dos estudantes, né? Então, que são propostas de dinâmicas, de produção de zines, né? De produção de trabalhos em que eles, de fato, vão manipular os conceitos, né? Eu gosto de brincar com a formação de professores e com os estudantes, né? Que a ideia é essa, assim, não que eles sejam capazes de reproduzir meramente um conceito, uma história, né? Mas que eles, quem sabe, possam, né, saber desmontar esse conceito, fazer algo novo com ele, e, enfim, e possam se apropriar num bom sentido, né? Enfim, se de fato compreender, né, aquele conteúdo que está sendo estudado e possam produzir algo próprio, né? Enfim, e que eles gostem. Eu acho que sinto que talvez isso tenha sido, né, a nossa intenção ao pensar essas dinâmicas, esses exercícios, esses trabalhos, que fosse algo que professor né, e estudante gostassem de estar junto, produzindo, dialogando, inclusive com outras disciplinas. Então, eu acho que vai tanto na direção, né, do Escola em Movimento, quanto traz novos caminhos possíveis. Perfeito, perfeito. E eu gostaria de lembrar também a todos os professores que estão aqui presentes que existem diversas atividades que são propostas e algumas atividades também você vai ver que tem proposto se você tem mais recurso, menos recurso, nenhum recurso, né? Tem atividade que dá o caderno e uma caneta você já consegue desenvolver assim muito bem um bom trabalho. Por quê? Porque a Editora do Brasil, né, nossos autores aqui, que são pessoas incríveis, né, são profissionais maravilhosos, sabem muito bem que o nosso país é continental, né? A gente tem diversas realidades, realidades particulares e sempre com esse espaço para que o professor acrescente a característica da comunidade que ele está inserido, do pessoal que ele está inserido, uma valorização dos documentos, talvez documentos históricos, documentos que estão ali, uma foto de família, algo que possa dialogar com esse momento, com esse espaço, com esse pensamento. Tem esse espaço para o professor. O professor ele é protagonista. Isso é um ponto que eu acho que é muito especial no material da Editora do Brasil e é por isso que eu, como professor, sempre escolho, né, esses materiais também para trabalho e eu fico muito honrado e me sinto muito é, completo assim em ter a chance de estar aqui conversando com os colegas, com esses pares, com os nossos mestres que estão aqui presentes. E falo isso porque já está chegando no fim da nossa conversa, da nossa masterclass aqui, e eu preciso agradecer muito Roberta, Júlio, Marilena, assim, foi fantástico os conhecimentos hoje. Para mim foi uma revisitação a conceitos que fazia um tempo que eu não visitava e principalmente foi um renovo, assim, foi dar realmente um boost, assim, uma melhora para esses conceitos. A gente sai daqui mesmo
com professores que estão ficando melhores, assim, professores que estão se desenvolvendo. E eu não posso, né, finalizar essa live sem abrir um tempo aqui para que vocês se dirijam aos nossos professores que vão fazer as escolhas, aos nossos professores que estão na sala de aula, aos estudantes que estão aqui com a gente, à nossa audiência no geral. Roberta, passo para você agora a palavra para você se dirigir diretamente aos nossos colegas professores que estão aqui presentes, que estão assistindo. Professores, diretores, coordenadores, estudantes, né? Tem um pessoal que está aqui. Então, esse momento é para falar sobre o trabalho, o que que você achou dessa conversa e também se dirigir a eles que vão fazer escolhas muito importantes, né? Em breve aqui, sobre, por exemplo, o material que vai acompanhá-los. Sim. Então, muito obrigada aqui pela oportunidade de estar conversando, né, sobre esse tema. Espero ter ajudado, né, um pouco pela minha experiência e pelo que a gente fez, né, a proposta com o livro. Esse livro foi pensado para ajudá-los, né, nos ajudar em sala de aula. A gente sabe que a dinâmica do dia a dia de sala de aula, muitas vezes a gente planeja até numa escola que tem um recurso, chega na hora, não funciona, né? Então a gente tem que ter sempre um plano B. Então, eu acho que o livro didático, ele é um material assim fundamental, né? É um texto que os alunos vão estar lá para consultar. Tem a questão da riqueza das imagens, dos exercícios. A gente pensou com muito carinho, justamente nesse dia a dia da sala de aula que a gente está acostumado, sabe como é que e dessas novas dinâmicas. Então, espero que vocês deem uma olhada no material e que gostem, né? Tomara que gostem. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui compartilhando esses conhecimentos com a gente. Foi muito importante, foi muito legal. Falo para mim pessoalmente e sei que vários professores que estão nos acompanhando também pensam assim. Obrigado, viu, Roberta? Passo a palavra agora para você, Júlia, para falar diretamente com a nossa audiência. Bom, obrigado a todos aí que vão ver a gente nessa apresentação, né, do livro e desse tema, que é um tema importante, para a gente pensar na formação tanto dos professores quanto dos estudantes, como uma formação que acontece na escola através da intervenção desses dois sujeitos da história, né? Se a gente tem sujeitos da história aqui importantes a serem pensados na sala de aula, são professores e estudantes nessa interação que pode aí se enriquecer com o material da interação história, da interação filosofia, com esse material aí de ciências humanas que dialoga diretamente com preocupações muito atuais da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, meu querido? Obrigado por essa construção, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar tanto esses detalhes das páginas quanto pela fala. Agradeço demais, é realmente uma formação. E agora passo a palavra para você, Maria Helena. Fique à vontade. Obrigada, Marcos. É só agradecer também aos colegas que compartilharam desse papo, agradecer as pessoas que estão ouvindo, né, que estão aqui nos assistindo e compartilhando dessas discussões. E como foi importante, né? Queria dizer também que foi importante estar aqui hoje nesse diálogo com a parte da equipe de história, né, para a gente perceber ainda mais como a interdisciplinaridade ela toma conta, né, dessa coleção, assim, como a gente está próximo e como esses dois trabalhos, né, esses dois livros, essas duas obras, elas dialogam bastante e vão ser fundamentais para quem está na sala de aula. A gente sabe como é importante ter esses materiais. Em filosofia faz muita falta a gente ter um livro didático disponível com referências, né, a filósofos e filósofas até então não considerados pelo cânone da história da filosofia. Então, esse livro está sendo, sobretudo, muito aguardado. E aí eu compartilho dessa alegria, né, de estar aí no PNLD, né, sendo avaliado com vocês. Obrigada. Perfeito. Maria, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui, por compartilhar com a gente, por trazer esses olhares. Agradeço muitíssimo, viu? Realmente uma formação. Obrigado.
E eu vou me dirigir agora a você que está acompanhando a gente aqui. Quero agradecer muito a sua presença, professor, coordenador, diretor, professora que está aqui com a gente, estudante, sempre tem estudante aqui com a gente. Agradeço muito. Deixa aí no comentário o que que você achou, como é que foi esse papo para você, o que que te trouxe, né, o que que agregou para você como professor, porque não se esqueça, é uma masterclass. Esse momento aqui é um tema mesmo, uma discussão para te ajudar a formar, a compreender e como extrair o melhor desse material que está aqui para te apoiar, viu? Essa é a ideia. E antes de finalizar o nosso momento Masterclass aqui, eu tenho alguns recados muito importantes para você que está nos acompanhando. O primeiro é, você que se inscreveu pela página de cadastro, a Editora do Brasil vai te enviar o certificado por e-mail cadastrado. Então dá uma olhada lá, o e-mail que você cadastrou é o e-mail que você recebe o certificado. E tem que se cadastrar mesmo, né? Afinal, é um certificado, é uma formação, é alguma coisa pra gente imprimir, colocar naquela nossa pastinha. Todo professor tem a pastinha, né? Onde você coloca ali os certificados que você participou, dos momentos em que você participou das formações. Então coloca lá, vai estar lá Masterclass, o nosso tema de hoje, que é discutir a questão da história vista de baixo, né? Possibilidades didáticas, tudo prontinho, mostrando pra você em papel físico, quando você imprimir bonitinho, que você teve essa formação nesse momento, tá? O segundo recado é um recado muito importante. Gostou da discussão? Quer entender um pouquinho mais dos materiais? Quer conversar um pouquinho mais com os materiais? Não se esqueça que nós temos muitas formas para você se relacionar com essa ferramenta didática, que é os nossos livros que estão inscritos no PNLD. Você pode ir lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br e você vai conferir na íntegra. O Interação História está por lá, tratando, né, dessa questão, como a gente falou, das pessoas, dos anônimos do dia a dia, das pessoas que construíram, né? Tem um poema muito bacana do Brecht, que é o Perguntas do Operário que Lê, né? Que é quem construiu Tebas das Sete Portas, né? Nos livros tem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras, então lá tem muito pra gente entender quem foi que transportou as pedras, quem está construindo, quem lutou as batalhas, né? Quem cozinhou, quem trabalhou, quem lutou, quem costurou a roupa, também tá lá no livro para a gente desenvolver um pouco mais, tá? E quem sabe, né? Essa obra não pode ser a obra que vai te acompanhar, vai te ajudar a formar, vai te ajudar a discutir com seus estudantes, vai te ajudar a desenvolver esse pensamento crítico pelos próximos 4 anos, assim. É uma obra muito robusta, que ajuda muito a gente, e eu sei que vai ser a minha parceira nos próximos 4 anos, com certeza. Então, não se esqueçam também de dar uma olhadinha lá no nosso site PNLD, ensinomedio.editoradobrasil.com.br, para conferir essa obra na íntegra. E também quero lembrar que gostou do papo? Foi bacana? Então siga a Editora do Brasil nas redes sociais para que você seja avisado e saiba mais sobre a programação completa. Manda aquele link para o colega. Ah, meu amigo é de química, manda lá para ele. Ah, de filosofia, vai ter uma focada em filosofia em breve também. Então já manda para a galera toda para que você tenha o seu certificado, tenha a sua formação, compreenda como utilizar, né, como trabalhar com esse parceiro que é o livro didático no dia a dia como professor, certo? Agradeço muito a sua presença. Tudo que está acontecendo aqui é para você, professor e professora, que está no dia a dia ali na sala de aula, e a gente precisa de ajuda para a gente conseguir ser o melhor professor possível, né? Eu preciso, diversas pessoas precisam, e é isso que a gente quer, é isso que a gente tenta, e é isso que a gente faz, né? Então, agradeço muitíssimo. Boa noite para você, até a próxima e boas aulas.